Olá, pessoal. Boa tarde, finalzinho de tarde a todos. Olá, Andressa. Esperar o pessoal entrar aqui. Oi, doutora Priscila. Hoje nós vamos conversar com um tema um pouco mais voltado para os dentistas, né, doutora Priscila? Que é a questão dos limites éticos, do que interessa a nós nesse aspecto ético e legal de tudo que nós estamos presenciando hoje em dia e de algumas coisas que a gente já vem vivenciando nas redes sociais. Nós vamos conversar a respeito de tudo que a gente pode ou não fazer e o que a lei pode nos ajudar ou nos orientar sobre isso. Vou chamar hoje aqui a doutora Rose e assim que a gente for dando andamento, eu vou abrindo para perguntas de vocês também, tá bom? Deixa eu chamar aqui a doutora Rose. Olá! Olá, tá aparecendo? Tá ok. Tá aparecendo. Não consigo ver. Tá Tá me ok. ouvindo? Tô vendo. Agora sim. Prazer, doutora Rose. Quanto tempo, né? Não é? Prazer é todo meu ter recebido o convite, né? Tá aqui falando um pouquinho de direito, apesar de ser dentista, as pessoas às vezes perguntam, né? Como é que, onde fica, onde liga a gente com o direito com a odontologia? E o direito tá bem entranhado, e a gente consegue falar assim, tudo hoje em dia envolve, né? E ajudar. Eu sou a Rose, né? Rose Albuquerque, eu sou advogada, sou ortodontista, trabalho na defesa dos profissionais da saúde. Hoje eu busquei esse ramo dentro do direito. E a gente precisa dessas questões o tempo inteiro, só que acaba que a gente vai mais do diz que me disse, a gente nunca conversa com alguém que seja também, além de dentista, que é importante entender da nossa área, também advogada, né? Porque às vezes só é advogado e às vezes não sabe muito dos procedimentos, fica um pouco perdidos nesse aspecto, né? Quando a gente pergunta. Isso, é E verdade. Nada como você estar ali sabendo exatamente o que acontece nos bastidores, né? Você sabe o passo a passo e a gente vai estar ali auxiliando, entendeu? Eu acho que isso é é, importante. E aí a gente resolveu fazer esse tema, né, de prontuário, de falar um pouquinho a respeito do prontuário, do contrato, né, que são coisas que às vezes ficam um pouco negligenciadas. E a gente está. é. Uhum. Eu fiz aqui como se fosse um roteiro para ir passando para vocês. Se eles tiverem também perguntas, a gente pode parar, né? Claro, e tirando as dúvidas que vocês tenham aqui dos temas que a gente vai falar. Então, o primeiro tema que eu coloquei aqui é sobre o código de ética que rege nossa profissão. Então, ele fala sempre, né? Tudo que a gente faz a gente tem que usar um prontuário clínico. Então, tem muita dúvida sobre o que a gente tem que ter para o atendimento dos pacientes. O que é aquele prontuário básico que todas as áreas a gente tem que ter ali com as assinaturas do paciente. Isso. Então, o prontuário ele é um arquivo que você vai guardar. Então, o prontuário ele tem todos os documentos inerentes ao paciente, ele está ali. A anamnese, a ficha clínica, né, os atestados que são emitidos, tudo que a gente precisa, o planejamento, principalmente o planejamento, essa ficha de evolução, que às vezes as pessoas não fazem é, naturalmente, né? Às vezes por causa do dia a dia, a quantidade de paciente que é atendido, às vezes a gente negligencia um pouco isso. Então, esse documento, quanto mais fechado e quanto mais Informações. exatamente, informações é o ideal, porque às vezes o que parece para o profissional que ele não é o suficiente, isso aqui não precisa, a gente não precisa colocar, precisa. Porque ali ele pode estar, de repente, uma demanda judicial, você vê ali, aquilo dali vai fazer parte da sua defesa, entendeu? Então, a gente não deve negligenciar esse tipo de coisa. Tem que colocar assim, fazer uma anamnese correta, pesquisar direitinho, ver o que o paciente tem. Às vezes o paciente não relata, ou pensa que aquilo não é importante, e é importante.
entendeu? Para a evolução do próprio tratamento depois, né? Intercorrências que vem, tudo isso tem que fazer parte do prontuário, entendeu? O contrato, o termo de consentimento livre esclarecido, são documentos importantes para estar fechado. E o prontuário é uma coisa obrigatória. O próprio Código de Ética ele estabelece que é obrigatório o profissional ter e ter atualizado. Não adianta fazer isso e depois não atualizar. Ele tem que estar sempre sendo atualizado. Cada coisa, cada mudança que há, vai lá e relata. Entendeu? Esses são os principais fatores importantes do prontuário. É importante que, independente da área, né, mesmo que nós duas somos ortodontistas, mas não é relativo à especialidade, é qualquer dentista tem que ter. E muitas vezes as pessoas não fazem nem ficha de consulta, né? Exatamente. E assim, é um grande risco, porque vai na correria, e às vezes já vi colegas que às vezes faz só ao final do dia. Não é porque você acaba esquecendo, pula, são muitos pacientes que são atendidos, né? A gente sabe como é que é a correria, mas isso é um documento importante que tem que estar ali, bem redigido e fazendo direitinho, entendeu? Ele é uma segurança jurídica que é profissional mesmo. E além dessas informações que a gente pega, que a gente faz o paciente anotar ali com o próprio punho, ou que a gente anota do nosso próprio punho, o que mais que a gente tem que anexar a esse prontuário? Que você já tinha até falado agora em contrato. Então, vamos falar exatamente o que tem que ter nesse contrato, também naquela autorização para usar as imagens do paciente também, né? Quem precisar. Sim, a gente tem que ter os exames, toda solicitação de exame também que vai ser solicitado ao paciente. O contrato é um contrato que você vai pedir alguém para fazer, um profissional da área de jurídica, né? Existem uns contratos já até no próprio site do CRO, a gente encontra na internet, mas nem sempre esse contrato é o ideal para que o profissional comece a fazer. Porque é um contrato que a gente chama de um contrato já pronto, e ele pode não ser adequado para a sua atividade, entendeu? Para a sua área de atuação. Então, o ideal é que seja sempre direcionado à área de atuação do profissional, né? Para poder não ser um contrato de adesão, porque o paciente ele vai estar ali, as cláusulas já estão pré-determinadas, e aí você vai e assina. Esse contrato a gente geralmente pode ser questionado judicialmente, entendeu? Então, o ideal seria isso. O contrato ele tem que ter a qualificação, né, dos envolvidos, tanto do profissional quanto do paciente, ou seu representante legal, falando direitinho. Ele tem que ter a definição exata do que vai ser o tratamento, o tempo de tratamento, né, pelo menos aproximado, se vai ser em uma etapa, 2 etapas, dependendo, a gente está falando de órgão. Às vezes tem procedimentos que a gente faz uma primeira etapa, depois a segunda etapa, então você vai definir direitinho, para colocar ali todo o planejamento, a gente vai ter que estar colocando nesse contrato, entendeu? E tem que ter as cláusulas, realizar o tratamento necessário, tudo que passa para o paciente, pode colocar ali, está redigindo. Tem que ter a cláusula de se o paciente quando ele vai iniciar o tratamento, entendeu? Isso a gente vai colocando de acordo com a especialidade do profissional, para poder estar atingindo aquele paciente, que ele tem um valor jurídico, né, para gente. Então, assim, se o paciente abandonar o tratamento, o que a gente faz? Né? Como vai fazer? Esse contrato, ele passa? O que a gente tem que fazer nesse meio? O paciente começou, não voltou mais, ou começou para tratar com outra pessoa. Então, a gente tem que colocar isso também, essa cláusula, né? O paciente pode desistir, tem multa, não tem multa, tudo isso é estabelecido dentro do contrato, entendeu? E o contrato também, ele é um documento que o conselho exige que a gente coloque, para poder estar acolhendo a assinatura do paciente, antes de começar o tratamento, tá? São coisas que precisam estar sendo feitas antes do início do tratamento, que a gente tem que estar agora tem uma questão... Isso prova que o paciente ele está de acordo com todo o tratamento, vamos dizer, com que você combinou com ele, tanto o tratamento mesmo em si, né, clínico, quanto a parte de pagamentos também, né? Isso, para o pagamento também. Pagamento, multa, desistência, tudo isso vai ficar estabelecido no contrato. Lembrando que ele tem que estar assinado,
né? Se tiver mais de uma folha, tem que ter a rúbrica em todas as folhas, né? Tem que estar datado e 2 testemunhas. Entende? É sempre para ter uma segurança um pouco maior. A assinatura de contrato. Quem pode assinar, né, o contrato? A gente tem estabelecido no Código Civil que os menores de 16 anos, eles não podem assinar. Tá? Depois a gente tem a de 16 a 18 anos. São aquelas pessoas que estão entre 16 e 18 anos. Eles são relativamente incapazes. O que significa isso? Ele pode assinar e não é nulo, né? Você não atos nulos, mas eles são anuláveis. Se tiver alguma consequência assim, de um risco, se ele se sentiu coagido por ele assinar, se ele não entendeu direito, esse contrato, né, dessa pessoa que assina nessa idade, esse relativamente incapaz, ele pode sim ser um contrato anulado, entendeu? Mas isso aí é na frente, caso venha a ser uma demanda judicial, tá? Agora, o contrato, quem assina são os maiores de 18 anos. Esse pode assinar o contrato tranquilamente, sem problemas. Quando a gente tem, às vezes tem paciente, né, que tem pais separados, que tem guarda compartilhada, o ideal é que seja assinado por ambos, tanto o pai quanto a mãe, no aceite desse tratamento, entendeu? E aí complicou, né? Nesse mundo é assim, né, o mundo jurídico, infelizmente, é porque tem Mas, assim, judicialmente não seria interessante assinar quem tem a guarda da criança, por exemplo? Então, Você não... quem tem a guarda, mas quando é guarda compartilhada, o pai pode se negar. Vamos dizer que a mãe, de repente, não quis, aconteceu alguma coisa, e ele falou, não, mas eu não quis, eu não queria que ele fizesse tratamento. E aí? Entendeu? Então, como é guarda compartilhada, tem essa interrogação a mais, que o ideal seria que os dois assinassem, né? A não ser quando é uma coisa... Infelizmente, a gente sabe que no direito de família, às vezes tem muita briga, sabe? Tem muita discussão, e a criança, né? Ele fica ali... Ela está no meio do conflito, né? Exatamente, no meio de um conflito. E é complicado, né? Eles utilizam, às vezes, a criança para poder resolver os problemas pessoais. E acaba o dentista ficando nesse meio aí com um contrato. Então é bom sempre estar... guarda compartilhada, separado. Isso aí você vai, às vezes, vai ver na própria ficha, né? Quando você vai ler a ficha, você vê lá se é ou não é. Então, já tende esse caminho, né? Depois a gente tem o termo de consentimento livre, né? Livre esclarecido, que é um termo de consentimento onde você aborda... Primeiro você vai abordar tudo aqui, diagnóstico, prognóstico, tempo que vai fazer, tudo que pode ocorrer ou não, né? Pode haver intercorrência, o paciente precisa estar sempre ciente. Um dos fatores mais negligenciados, que às vezes alguns profissionais não fazem, é a informação. O dever de informação, ela é essencial. Quando o paciente ele é bem informado, bem esclarecido, é difícil ele ter algum problema com o profissional, entendeu? Sim, buscar sempre isso. E esse é o termo de consentimento livre esclarecido por isso. Porque ele atendeu, ele fez lá, né? Tá ciente de tudo que vai acontecer, o tipo de material que ele pode ver, a técnica que o profissional está usando, entendeu? Ele vai adquirir um material de boa qualidade, que ele vai estar aqui atendendo. Então, isso tem que estar tudo esclarecido. E é esclarecido e é livre, porque ele não tem coação, é límpido. O profissional está falando, ele está entendendo, tem que ser na linguagem do paciente. Se colocar muito termo técnico e ele não entende, não adianta. É fato, se você vai começar a atender os pacientes e você começa a falar e fala, no final você fala assim, o que você entendeu? Dificilmente eles vão relatar, entendeu? Às vezes vai ficar dúvida, porque tem paciente, às vezes a gente mesmo, dependendo do professor, dependendo da pessoa que você está conversando, você fala, estou entendendo. E depois você fica, meu Deus, o que era aquilo? Não é. Então, o ideal é pergunte, né? Pergunta ao final, o que você entendeu? E aí você vai ajustando, né? Aquilo, não foi isso aqui, é isso aqui. Antes dele assinar, antes de fazer qualquer coisa. Anamnese, o plano de tratamento, o termo de consentimento livre esclarecido, os contratos, tudo isso tem que ser assinado antes de fazer qualquer procedimento no paciente, entendeu? Tudo isso, quando é antes, é orientação. Depois, não. Depois você vem justificar. Então, para não justificar, você orienta, entendeu? Então, pois não.
Então, já puxando uma deixa para esse assunto, o que as pessoas muito, assim, elas perguntam muito nos cursos de ortodontia, assim, quanto tempo que eles têm que guardar o prontuário, o raio-x, então tudo que é físico, agora tem a parte digital, que é mais fácil, mas até então, quem tem tudo físico ali, de pasta, de paciente, principalmente de documentação ortodôntica, com aqueles modelos, quanto tempo que ele tem que guardar aquilo? No final do tratamento, ou se o paciente abandonou, por exemplo? Então, o que que acontece? A gente tem o Código Civil, né, que ele estabelece 10 anos. Mas ele vem depois, para a reparação civil, ele diz que são 3 anos. Mas a gente tem a odontologia, ela tem a vigência no Código Civil, no Código de Ética e no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que é o grande problema. Eu, particularmente, não concordo, porque eu acho que prestação de serviços, né, a odontologia, a medicina já em prestação de serviços, é uma opinião minha, eu não concordo. Mas, enfim, tá lá, a gente tem que obedecer, tem que acatar. O Código de Defesa do Consumidor é o grande problema nesse sentido, porque ele diz 90 dias, o prazo, né, para bens duráveis, ou seja, uma coisa visível. Porém, e com um tempo decadencial, a partir do momento que você entrega o serviço. Mas ele tem um problema, que tem o chamado vício redivitório, ou vício oculto. É aquele vício que só vai acontecer depois de um certo tempo. Por exemplo, o paciente fez um tratamento ortodôntico ou tratamento endodôntico e aí não apresentou nada. Passou um período, ele veio apresentar, entendeu? Passou aquele, vamos dizer, os 90 dias, né? Veio apresentar isso aqui. E foi detectado que tudo que ele está sentindo daqui para frente foi relacionado àquele tratamento que ele fez. Então, tudo passa a contar daqui para frente. No momento que aconteceu, no momento que ele teve a ciência do problema dele, para frente, entendeu? Então, é assim, eu falaria para você, guarde ad eterno, mas 10 anos, né? 10 anos a gente fica, é o tempo que o CRPO, ele coloca, né? Ele fica dentro do Código Civil, que são 10 anos, de guardar. O que algumas pessoas fazem é, com 5 anos, passados 5 anos, você chama o paciente, dá, né, as moldagens, você tira a cópia de tudo que você tiver, deixa você a moldagem, o restante, entrega mediante recibo, assinado direitinho, para o paciente, ou para o seu representante, nunca para qualquer pessoa, entendeu? Então, o prazo estabelecido... Você pode, hoje em dia você pode digitalizar, né, toda essa parte e já entregar para o paciente, não tem necessidade mais de guardar o físico como antigamente, né? Hoje está até um pouco mais fácil isso, né? É verdade, bem mais fácil. Mesmo assim, aí agora a gente entra numa outra questão que vai ir um pouquinho mais para frente, e assim, agora em outubro, não sei se vai começar, talvez seja só para o ano que vem, por conta do coronavírus, né, dessas quarentenas que a gente está passando aí, que a Lei Geral de Proteção de Dados, que os profissionais terão mais isso para poder estar certificação digital, né? Exatamente, certificado digital, e você é responsável pelos dados colhidos dos seus pacientes, entendeu? Todo paciente que tem, porque eles têm, são dados sensíveis, né? Do paciente, o profissional, aquela pessoa que colheu os dados, ele passa a ser responsável. Então, assim, essa parte, até ele, agora na internet, que a gente vai colocando tudo, prontuário eletrônico, tudo, isso vai ser uma coisa que a gente precisa estar um pouquinho mais atento, porque desvio de dados, roubos de dados, a gente sabe que ocorre. Então, isso passa a ser responsabilidade um pouco, eu acho que vai ser até maior do que o físico, nesse sentido. Né? Porque nessa questão parece que tudo está sendo muito fácil para hackear hoje em dia, né? É o Exatamente. WhatsApp, só para entrar no computador e pegar tudo não custa, né? É verdade. Então, a gente tem mais essa situação. É bom por um lado, né, em termos de espaço, mas é ruim por outro. Mas, de qualquer maneira, vai dar tudo certo. Eles vão se ajeitando. Tem muito tempo, um tempinho ainda pela frente para poder todo mundo se ajeitando. Quando sair isso aí, você me avisa que a gente pode informar para o pessoal também, né, novamente. Vai ser bom. Com certeza. Com certeza. E vamos falar de uma coisa agora bem atual, que o pessoal estava até me pedindo para falar a respeito. Eu falei, não, vou esperar a live, que é sobre os EPIs. Essa questão que até eu tenho
amigos e até minha tia trabalha na prefeitura, por exemplo, ela estava questionando como que ela vai voltar a trabalhar no sistema público. A gente ainda está no privado, mas no sistema público, se o próprio sistema, né, a prefeitura, enfim, a secretaria não fornece a proteção necessária para você estar trabalhando. Como é que a gente faz nesse sentido? Sim, então, o EPI é uma questão, hoje é prioritária, né? A gente, como dentista, a gente já sabe que a gente já usa isso com frequência, para a gente é rotina. Mas alguns profissionais estão começando a entender esse uso agora. Ele é importante, ele é essencial e é questão de saúde pública, porque você tem infecções cruzadas, imagina, um profissional, né, que trabalha diretamente na linha de frente lá cuidando. Ele já tem, o paciente está ali, ele vai ser atendido e ele vai embora. Mas aquele profissional ele vai continuar atendendo. Olha quanto contaminação ele vai passando, se ele já estiver contaminado. Então, assim... ele pode passar diretamente, depois indiretamente. O próprio paciente para outras pessoas, se já estava contaminado local, exatamente. E também dentro para o profissional, do profissional para outro paciente. É uma cadeia, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente, que no caso recomenda, é notificar, falar, né, com o responsável, alguém superior, e você, né, nesse caso, não chega a ser missão de socorro. Porque quando você está sem o seu EPI, você chega e você fala, não, eu estou me contaminando, estou botando a minha vida em risco. Então, nesse caso, é notificar e pedir, exigir, entendeu? Porque senão o profissional ele não tem como trabalhar sem estar paramentado. Porque ele incorre também em risco criminal, né? Você de propagar a doença. Pode se tornar uma pessoa, como se ele estivesse negligenciando, né? Exatamente, entendeu? É o artigo 288, eu separei aqui para poder ler, que a gente fala, o artigo 288 do Código Penal, ó, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação da doença. Ou seja, se ele não está paramentado, né, ele está propagando. Então, ele está correndo risco. Ele aumenta, a pena aumentada quando se trata de dentista, médico, farmacêutico ou profissional da saúde. Entendeu? Então, assim, trabalhar é legal, tem que ir, né? Tá lá trabalhando, tem que fazer. Mas a proteção é essencial, isso não pode faltar, entendeu? Então, tá amparado sim, porque a gente tem um código também que ele vai pegar esse pessoa e vai ter uma excludente. Quando eu tenho o dever de ajudar, quando eu não coloco a minha vida em risco. Certo? Isso mesmo. E eu coloquei uma próxima questão aqui, que é o pessoal também agora, né, com o maior uso da internet, das redes sociais, ainda mais agora na quarentena, quem não fazia igual live, né, a gente está fazendo, está usando mais a internet, o Instagram, o Facebook. Então, agora está essa questão que o pessoal voltou a comentar, o que é, legalmente falando, ideal postar e o que eu não devo postar. Eu até já falo isso um pouco nas aulas, né? Mas o pessoal está uma mistura de informações, de pessoal postando procedimentos, enfim. Vamos falar o que é, no sentido do código de ética, principalmente, o que pode fazer e o que não deve ser feito, né? Então, a gente vai ter agora um pouquinho, um conflito, né? Porque a gente tem um código de ética e a gente tem as novas resoluções que chegaram para poder estar auxiliando naquela correria. O que tem que colocar, porque já tinha o antes, durante e depois, né? Era proibido antes e depois de qualquer jeito. Agora foi permitido o antes e o depois. O durante, não. E a gente vê, né, com muita frequência o durante. E outra coisa que foi proibido material, entendeu? Tecidos, instrumentais, nada disso pode. Não é que a resolução ela veio ampliando, agora pode tudo. Não, a internet não é um lugar sem lei. Tem que estar lá. Tem que seguir aquilo que está no nosso código e na própria resolução que veio. A gente não pode comparar, porque a resolução ela só veio dar uma ajuda, né? Uma ajuda para poder os profissionais estarem ali divulgando o seu trabalho, mas de forma ética e segura. Sendo que não pode, quando é pessoa jurídica, a resolução não serve. Fica estabelecido que está no código de ética. Pessoa jurídica... o pessoal não sabe disso. Não. A pessoa jurídica não pode postar antes, durante, depois, eles continuam sendo regidos pelo Código de Ética. Essa resolução de postar o antes e o depois é só para o profissional liberal e o profissional que faz
o tratamento. Uhum. Se você estiver fazendo... Responsável, né? Exatamente. E tem que estar lá com o seu nome, com o seu CRO, entendeu? Tem que estar com o termo de consentimento livre esclarecido do paciente, o direito de imagem, né? Porque tem tudo isso. Então, ele tem que estar assinando, ele autoriza a divulgação de imagem. Se não autorizar, não pode postar, entendeu? Você colocar, você fazer social sozinho ou com o paciente, isso é permitido. Mas durante o procedimento não pode. Colocar material também, esses equipamentos, tipo marcas, porque esses equipamentos, eles são regidos por outras leis, entendeu? Então, segredo industrial, tem o direito da própria indústria estar, né, resguardando esse aí, eles ganham também. E você não pode associar nada à mercantilização. Então, a odontologia é mercantilização. Quando você, às vezes, divulga, teve até um questionamento, né, se podia ou não o random filmar aquele negócio. Então, o problema todo não é filmar, não é proibido filmar, o problema todo é divulgar a internet. A filmagem, ela é permitida quando você utiliza as imagens para fins científicos ou para dar aula, entendeu? Mas para divulgar em rede social, não. Isso não é permitido. A própria resolução, ela proíbe isso. E só pode o profissional, a pessoa física, entende? E então, o que eu vejo muito que o pessoal está fazendo, que a gente fala que não é permitido, filmar procedimentos, filmar fazendo o procedimento, né? Fotos de cirurgia, tirando extração de siso, que eu vejo demais, bichectomia puxando a corda. Não, fica aqui, Fica autorizada a divulgação de autorretrato self-cirurgiões da resolução 9.000. Dentista acompanhado de pacientes ou não, desde a autorização prévia do paciente, ou se representante legal. O parágrafo primeiro diz: ficam proibidas imagens que permitam a identificação de equipamento, instrumentais, materiais e tecidos biológicos. Então, não pode. Isso não é permitido de maneira alguma, entendeu? A divulgar. Por quê? É até para o paciente. Você imagina o paciente vendo, às vezes é ruim até para o próprio dentista. O paciente vê, aquilo ali deve doer, vai fazer, não vou fazer. Entende? É assim, uma imagem... Isso não atrai paciente, né? Ninguém gosta de ver sangue, de ficar cortando a boca. Eu não sei porque o pessoal ainda posta isso. Quem gosta disso é dentista e olha lá. Também eu não gosto de ficar vendo essas coisas na rede social. Pois é, sim. Às vezes tem gente que ainda bota aquele borrão, né? Ou então onde fala que a imagem é mais forte, então você abre se você quiser, mas mesmo assim não pode. Ele fica proibido, você pode utilizar, sim, para fins acadêmicos, para fins científicos. Isso aí não tem problema. Você está filmando, você é professor, está filmando para poder divulgar para os alunos, beleza. Na rede social não é permitido. E é só mesmo o profissional que está fazendo, entendeu? É uma maneira também de estar... resguardando ambas partes, né? Exatamente. E outra, até na questão do antes e depois, o profissional que faz, ele tem que estar um pouquinho atento, porque tem gente que chega e fala assim, não, eu quero ficar exatamente aquilo dali. E aí? Né? Então, até isso, a gente sabe que tem o jogo de imagem, da fotografia, né, que você faz, e o paciente, às vezes, não entende que o procedimento que ele fez é o mesmo de um colega, ou mesmo de alguém que indicou, e não vai ficar igual. Então, ele precisa estar sendo ali, tem que estar bem, bem atento, a professor tem que falar direitinho com ele, olha, isso aqui é uma previsão, não significa que vai ser aquilo dali exatamente igual que vai aparecer para você. Né? A gente tem a resposta do organismo, às vezes pode ter uma intercorrência. A intercorrência é uma coisa que às vezes acontece e que parece que na rede social parece que tudo é maravilhoso, né? Tudo ocorre da maneira possível, não é bem assim. Então a gente precisa estar orientando nesse sentido também, entendeu? Com certeza. E o que a gente pode dizer para as pessoas que eles falam, quanto tempo depois que eu termino um procedimento que eu tenho aquela questão da garantia? Por exemplo, eu fiz uma restauração hoje no paciente. Ele foi lá, vamos dizer que ele foi até culpa dele, ele comeu uma carne dura, tal, alguma coisa que não devia, abriu uma embalagem, coisa que o pessoal faz com os dentes que não deve fazer, e quebrou a restauração. Quanto tempo depois que eu termino o meu procedimento que eu tenho essa questão de garantia? Que isso é um grande conflito com o paciente que retorna ao consultório, né? Isso. Que envolve o pagamento, é claro. Pois é.
Eu entendo que, dependendo do material que você usa, que as coisas estão lá, você acaba ficando naquele artigo do Código de Defesa do Consumidor de 90 dias, né? Porque são bens duráveis que você está usando. Mas aí vai depender do contrato. Porque o plano de saúde, por exemplo, ele diz que são 5 anos. Ele deixa lá, você vai voltando para poder fazer. Não é assim, né? Tem o gasto, você não fica. Então, algumas coisas, às vezes, não tem uma garantia certa. Por isso que eu falo que eu acho que a odontologia não deveria estar entrando nesse ramo, no rol do Código de Defesa do Consumidor, né? De garantia de serviço. Porque tem vários fatores que estão ali interferindo. Pode ser realmente do paciente, né? Mordeu e quebrou. Pode ter acontecido uma falha técnica também, mas a gente não sabe. Então, assim, o que fica estabelecido que se for alguma coisa visível, que ele chegou, ele fez a restauração, foi lá, olhou, tá aqui, tá com defeito, uma coisa visível, 90 dias. Fora isso, se acontecer depois, aí cai naquele plano decadencial que a gente viu a partir do momento da entrega do serviço. Entendeu? Então, ele tem um período mais longo aí para poder estar cobrando isso do profissional. Entendeu? A Natália está falando se pode fazer pergunta. Podem fazer pergunta, tá, pessoal? A gente para aqui e eu respondo as perguntas de vocês. Pode fazer, Natália. Se tem alguma dúvida, pode fazer que a gente para aqui e responde as dúvidas que vocês tiverem, né? A questão aqui que eu também acho interessante, todo mundo me fala, é a questão de ética relacionada aos encaminhamentos, que acontece muito problema. De eu encaminhar um paciente para fazer X procedimento e o outro colega garear, né, vamos dizer, pegar o paciente para fazer o resto na clínica dele. Isso. E o pessoal acha que não tem consequência, mas tem, né? Tem, sim, está estabelecido no Código de Ética nosso, ele tem infração ética, o profissional. O ideal é que quem vai encaminhar, encaminhe mediante, encaminhamento, entendeu? E bote ali já no próprio encaminhamento, né? Se for para endo, e coloca o tempo de retorno, para ele estar retornando, o paciente retornar ao consultório para terminar, né, continuar dando andamento no que está fazendo com você, profissional, entendeu? Então, o ideal é que sempre foi encaminhado o paciente e tal para realizar, sei lá, uma endodontia, né? Esse paciente vai retornar, porque às vezes a gente já sabe que tem profissional que é endo, mas que também é orto e acaba clínica, né? E pega. O ideal é, faça o encaminhamento e esse paciente, ele retorna. O paciente não retornou, o profissional passou um período, liga, aconteceu alguma coisa, não, ou então não conseguiu falar, esperou um tempo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma cartinha com a R e vai chamar o paciente ao consultório, porque aquilo dali é um documento que o paciente que retornou o tratamento e foi embora, entendeu? Porque senão fica o profissional esperando, vou esperar quando ele voltar, a gente resolve. Não. Pegou, passou um período, não conseguiu comunicação, vai lá e manda um AR. Agora, tem consequências, sim, para o profissional que fica captando paciente de outro colega. Isso é antiético, né? É antiético e está estabelecido no nosso código e tem infração ética, sim, para quem comete isso. Não é qualquer um que pode sair fazendo isso, não. É captação, né? É captação. Não, o colega já encaminhou para fazer um determinado tratamento. Então, você deve fazê-lo e fazer com que o paciente volte. O que acontece, às vezes, é uma questão que eu não acho que é uma coisa comum, mas pode acontecer. Por exemplo, o paciente vai fazer um tratamento comigo. Aí me pergunta se eu faço mais alguma coisa que ele já ia fazer com o outro. O que eu faço? Eu falo para ele retornar no profissional que ele estava fazendo e terminar o que ele estava fazendo lá e falar para ele que ele não quer mais fazer com ele. Porque aí ele fica livre para voltar para mim. Agora, eu começar algo que eu não fui encaminhada só porque o paciente falou que quer, eu não faço isso não, porque o paciente joga, né? Ele joga, às vezes, dos dois lados e te põe numa situação horrível. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes o paciente ele vai, né, procura o profissional, aí eu chego falando, eu não quero mais ter horta, então. Não quero mais fazer o tratamento, vai fazer o tratamento, chego com o aparelho e tudo, aí o profissional vai, vamos continuar.
Então, você assume o risco dali quando você continua o tratamento daquele paciente. O ideal é, o paciente chegou falando de um outro colega, por questões éticas, chega, pega o telefone desse colega, liga, né, conversa com o colega, o que está acontecendo, o que está acontecendo com o paciente. Porque, às vezes o paciente nem está pagando, mas aí já fala um monte de coisa e aquele que está recebendo ali o paciente naquele momento fala, não, não posso dar continuidade. Então, começa do zero. Quer receber o paciente? Liga primeiro para o colega, já que está em tratamento. Liga para o colega, procura se informar, faz tudo direitinho. Aí ele vai dando ok, beleza, saiu, continua. Mas não pega o paciente já. Passa todo o passo a passo. Olha, vou começar, você vai ter um tratamento comigo. Só que vai começar do zero. Entendeu? Vai preencher ficha, vai fazer os exames, vou começar todo o protocolo que a gente tem que fazer do meu jeito. Não vou dar continuidade no trabalho do colega. Ponto. E aí você vê. Isso o paciente também tem que entender que ele não pode ir buscando preços, né, por aí, para um determinado diagnóstico. O meu diagnóstico, o meu plano de tratamento pode ser totalmente diferente do colega, porque nós temos diferentes vertentes de trabalho. Isso é comum também na área médica. Exatamente. Então, você não pode ligar no consultório e falar quanto que você faz X tratamento. Como é que a gente vai passar isso por telefone? Exatamente. Não, nem pode. Não pode passar. Nem pode. Nem pode. O paciente tem que ir, você tem que olhar, examinar, ver direitinho, conversar. Pelo código, você tem que dar, né? São 3 opções do paciente. Dá 3 opções de tratamento, a não ser quando não tem jeito. Não tem uma e aquela é ponto. Mas tendo várias opções, isso tem que ser fornecido ao paciente. Ele tem direito de escolha. Entende? Olha, eu faço isso com material X, faço isso com material X, faço isso com material. E aí o paciente acaba escolhendo, entende? Qual ele vai estar se adequando, qual que é melhor para ele. E você tem aí, ele escolheu, né? Você assumindo essa responsabilidade. Quando só tem um tratamento, não tem jeito. É aquele e ponto. Entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a Natália escreveu aqui, que um dentista, né, um doutor, ela falou aqui que deu 2 opções para ela, só que eu não sei qual que é a sua pergunta, Natália, porque geralmente essa questão de dar mais de uma opção é o que a gente está falando, é o ideal. É o ideal. Desde que exista, né? Exatamente. Não, tem tratamento que só tem aquele ponto, você não tem como fugir, mas quando tem opção de tratamento, o dentista fornece, por quê? Questão financeira. Às vezes o tratamento melhor que tem não é aquele ideal financeiramente para o paciente, mas ele tem um intermediário que vai ficar bom, né? Ele vai ter sanar aquele problema dele e ao mesmo tempo ele vai ter condições de arcar financeiramente e vai concluir o tratamento, entendeu? Aí ela escreveu aqui, a parte inferior do queixo crescida, essa mandíbula, né? Agora ele está com 14, será que só o aparelho vai servir? Não tem como a gente responder essas perguntas, Natália. Eu sei que você deve ser paciente. Isso você deve levar, né, no caso, o paciente em questão, para fazer consulta para o profissional avaliar e te dar a resposta. Essas perguntas sem... É o que eu falo, consulta... Aquela questão que a gente pode até abordar é a teleconsulta. Por exemplo, como é que eu vou examinar corretamente o paciente? Eu sei que na área médica tem algumas coisas que é possível fazer, mas na nossa área de odontologia, como que eu vou ver dentro da boca do paciente, por exemplo? Não tem ele me como. pergunta uma dúvida, eu tento ver na luz que ele está iluminando no celular, igual isso daqui, como é que eu vou avaliar o paciente para dar a resposta, né? A única coisa que a gente faz, às vezes, é um paciente que já está em tratamento por questões da agora, né, que está todo mundo em casa, não está indo atender, é uma evolução e você sabe que aquilo, por exemplo, um fio que solta alguma coisa, que você pode fazer naquele momento ali para poder amenizar ele ser atendido, né, dar aquela primeira emergência que vai fazer. Mas não tem consulta, não tem como. Para dentista, não tem como ser por teleodontologia, isso, né, não tem, infelizmente. A questão não é que a gente não quer fazer, mas a gente não pode prestar um bom atendimento. A não ser igual você está falando, para tirar dúvidas, se já for seu paciente, para você poder visualizar alguma coisa, mas você já conhece com quem você está lidando, né? Agora, a primeira vez que a pessoa está mostrando para mim, às vezes ela está com a luz errada, a tela do celular, não tem como a gente fazer isso, né? Não, tem que ser olhando mesmo, tem que estar no consultório, marcando consulta, indo lá para poder ser avaliado direitinho. Para correr, né, o menos risco, para o próprio paciente. Ele precisa estar lá, que ele vai saber, o profissional está olhando, está vendo.
não dá uma interferência de nada. Isso é importante, entendeu? Isso também é aquela questão que a gente tinha falado há pouco, por que que não pode passar preço por telefone? E Exato. todo mundo, quando a gente vai dar essa parte de marketing, tudo, a precificação, vamos dizer, todo mundo fala, por que que eu não posso passar o preço por telefone? Primeiro que você não, o dentista não pode, porque a gente tem que estar examinando. Aí você vai ver o planejamento, vai ver as condições do paciente, você vai ver tudo para depois você fechar. Você não vai falar, não é questão do material, né? Que tem pessoas que falam assim, o back... material é o menor dos custos. Exatamente, mas não é isso, é um conjunto de coisas que estão ali para poder você fornecer o valor, né? Eu não falo nem preço, preço é do material, mas o valor do tratamento é outro departamento, e aí precisa, assim, estar olhando, estar avaliando, para poder ver as condições que a gente pode estar melhor tratamento para aquele paciente nas condições que ele pode pagar. Isso só presencial, não tem como ser por telefone. Infelizmente, não tem como, entendeu? Uhum. Infelizmente não tem como. E o que que a gente pode fazer como divulgação se a gente não pode pôr preço, desconto nos posts? O que que a gente pode fazer que é legal fazer? Então, o preço não pode. Mas toda a propaganda de outdoor, você só não pode divulgar valores. Não pode divulgar valor, não pode estar rifa, né? Quando vai para, por exemplo, tem muito dentista que gosta de ir fazer aplicação de flu, essas coisas, mas não pode estar com cartãozinho, entendeu? Nada que vá. É muito mais restrito. Hoje está mais divulgado por conta do antes e depois, então muitas coisas acontecem, o paciente vai procurando. E assim, eu digo que quando o profissional ele mostra sem mostrar, ele gera o interesse do paciente de buscar, né? Você fala e o paciente vai estar ali, poxa, é legal, ela está sempre postando, colocando, bota o nome, tem que botar o nome, tem que botar o CRO, entendeu? Pode botar o telefone, não tem problema, pode colocar os títulos, se a pessoa tiver, se não tem problema, mas tem que estar colocando toda a postagem que vai fazer. O grande problema mesmo é o durante. Isso não, você não vai poder ficar colocando. Mas a divulgação, tem um canal no próprio CRO, pelo menos aqui no Rio tem. Se o profissional quiser, tiver em dúvida, né, o que pode ou não, ele faz tipo, ele coloca, né, como se fosse o cartãozinho dele, coloca o folder que ele vai fazer, ele coloca tudo, envia para o CRO, tem uma equipe específica, e eles vão avaliar, né, se está tudo ok, e eles vão liberar para o profissional que está colocando, está divulgando, entendeu? Pode a panfletagem, né? Só não pode ficar orçamento grátis, isso não pode. O que a gente sempre fala que o pessoal não entende, tem que ser falar bem o que é. Não pode pôr desconto, não. nenhum tipo de day, Botox Day, Beauty Day, nada qualquer coisa Day, nada que configure desconto, promoção ou vantagens, né? Então, eu acho isso assim, poderia mudar isso, eu acho assim, não a ponto do pessoal colocar o valor, mas a gente está muito limitado no sentido de ofertar o serviço. Então, a gente tem que partir sempre para o benefício, né? Postar as fotos do benefício, de um sorriso bonito, não necessariamente ficar pondo procedimentos, que isso também não gera nenhum tipo de interesse, né? Não gera. E outro engraçado, porque eu também não sabia, eu fiquei recente que eu fui descobrir, que você faz o antes e depois, tem gente que fica fazendo procedimento, coloca nas redes sociais. Se você quiser pagar, né, para poder o Instagram ele divulgar, ele não divulga. Não. Você só vai postar no seu feed, né, no seu story. Mais nada, você não vai conseguir divulgar, ele não vai. O objetivo é justamente não fazer isso. Até é interessante, às vezes as pessoas nem têm esse conhecimento. Mas não pode, não vai, só vai ficar ali mesmo na sua página. E nem sempre vai ser pode ser às vezes até uma visão que o paciente vai ter diferente, né, daquilo que você está esperando quando você posta esse tipo de coisa. Então, eu acho que a página principalmente das redes sociais, ela tem que ser voltada para o teu público. Né? Se você está buscando paciente, não volte a página para o paciente, mas faça a coisa, a linguagem direitinho, exatamente com um sorriso, aquilo que vem no instrumento para ele pouco importa, né? Como vai fazer, ele quer o final. Os meios, ele já não entende. Se eu colocar os meios e fazer procedimento e
e tudo, ele já vai falar, gente, para quê? É a mesma coisa do cirurgião plástico começar a filmar ele fazendo a lipo. Eu acho que vai ter uma queda, né, se começar a fazer isso, porque às vezes é traumático, né? Então, assim, deixa o antes, depois que já foi permitido, deixa o durante quietinho, não faça, divulga o trabalho, mas assim, levando informação. Levar informação é permitido, não tem problema. Lembrando sempre de colocar o nome e o CRO, porque isso é uma exigência que eles fazem, né? De estar colocando lá a especialidade, se for... Para resguardar quem está legalmente inscrito, né, que é dentista mesmo, não tem, Isso. assim, como ser uma pessoa falando que é dentista, não é, que está acontecendo muito também, né? Exatamente. É bom colocar também na própria foto, quando vai colocar, coloca uma marca d'água, de modo que a pessoa não consiga reportar e divulgar aquelas imagens, porque quando você divulga, principalmente imagens dos pacientes, né, de outras pessoas, você passa a ser responsável por elas. Então, se a marca d'água determina que aquilo ali é você. Se alguém utilizar, está usando de maneira equivocada. Então, você tem como recorrer disso. Agora, imagina, você pega o paciente, divulga lá a imagem dele e todo mundo sai replicando ela para baixo para cima. E aí, como é que fica? Se ele só autorizou... fala que às vezes vai falar que é até dele, né? Exatamente. Então, assim, são várias infrações que um dentista só vai estar cometendo, né? Então, é bom estar sempre observando, são detalhes, mas são detalhes importantes que a gente tem que estar observando, entendeu? Então... É isso mesmo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer para nós? A gente está falando dos aspectos legais interessantes aí, ou de interesse, né, do cirurgião dentista. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui. Estou conversando com a doutora Rose, ela é advogada e também dentista, ortodontista. Então, ela está bem a par, né, dos dois interesses aí. E como a gente tinha conversado, você sempre está ali auxiliando o dentista, né? Sim, sim. Meu foco dentro do direito é o profissional mesmo da área da saúde, né? O dentista e outros profissionais da área da saúde. Não trabalho com paciente. Eu só trabalho quando o problema é com plano de saúde. Aí sim, mas fora isso, não. Meu foco é o dentista. Entendeu? Profissional. Em relação ao relacionamento, bom relacionamento paciente e o dentista, até que ponto que o dentista, por exemplo, ele pode continuar com o paciente se ele estiver tendo muito atrito e a partir, eu sei que a lei não se resguarda no código de ética, mas para o pessoal entender, porque eu recebo às vezes pacientes que já estiveram com outros e já tiveram problemas de conflito de convivência mesmo. O limite nesse questionamento, né? O limite do profissional com o paciente é a relação. Se a relação está entre os dois, entre profissional e paciente, ela está numa relação saudável, o paciente acata aquilo que o dentista está falando, que o dentista aceita também as condições, né? Tem essas duas linhas, ótimo. Quando existe uma desconfiança do paciente, o paciente começa a questionar, começa a não querer fazer o tratamento, não começa a querer dar andamento, começa a faltar, e o dentista acha que aquilo dele pode prejudicar, ele pode sim interromper. Lógico que não pode deixar o paciente a Deus dará, não pode. Ele tem que, olha, tem que... Pode reclamar, né? Não pode de jeito nenhum. O artigo 5º, ele diz que, do Código de Ética, ele diz que o dentista não é obrigado a ficar com o paciente que já está com uma relação estremecida ali, né? Então, não vale. Nem o profissional vai estar trabalhando adequadamente, nem o paciente vai estar à vontade. Então, nesse momento, é hora de conversar e falar, não, olha, acho melhor você dar prosseguimento com um outro colega e tudo. Se você não confia no meu trabalho, o momento é agora, a gente está parando, né? Ou você confia ou não confia, porque às vezes dá uma pressionada também, tem paciente que não deixa, vai deixando, e acha que a culpa é do profissional, né, que chega e não vai. Então, tem que impor sim, e é permitido que o profissional deixe esse paciente, mas lógico, não abandonando, dando um prazo para ele poder estar sendo encaminhado para outro colega, que ele continue, entendeu? Isso é sempre bom, nunca esquecendo de fazer ele assinar toda a documentação, tudo tem que ser assinadinho. A ficha de evolução, né, que o dentista tem, ele vai colher assinatura. Quando vai entregar, quando dá a orientação para o paciente, quando ele fez toda aquele anamnese, o contrato, o termo, então aquela ali tem na ficha de evolução, o paciente assina que recebeu, né, que assinou, que fez.
Quando o paciente falta, né, foi justificado, escreve lá, ó, paciente faltou, falta justificada. Ele assina do lado. Paciente faltou, não justificou. Paciente faltou, sem justificativo. Ele assina do lado. Por quê? Quando acontece, agora eu vou falar de uma demanda especial, quando acontece isso, tende sempre o profissional às vezes falar, mas é culpa do paciente que não continuou o tratamento, não foi. Como é que se prova? Sem essa ficha assinada por ele. Entendeu? Isso ali é um documento que é prevenção do profissional. Então, faça o paciente assinar sempre. Ó, teve evolução, teve uma intercorrência tal, no dia tal, aconteceu isso e isso, o paciente relatou isso e isso. É isso? Assina aqui. Pronto, vai assinando. E aquela dali é evolução do tratamento. Quando você faz isso, você está tendo respaldo jurídico, entendeu? Está dando seguimento e é bom para o paciente também, que ele está... Porque às vezes ele esquece. Aí você, olha, aconteceu. Não, tá aqui, olha aquilo. Você assinou, lembra? Não lembrava. Então, isso vai ajustando, entende? Agora, quando não tem mesmo esse diálogo, o profissional ele pode sim parar o tratamento do paciente, tá? Agora, a gente tem que lembrar também que não é só o limite do paciente com relação a atendimento, mas a gente tem que ter o limite também do assédio, tem que ter muito cuidado. É bom sempre o profissional da odontologia estar trabalhando com alguém lá dentro, né? Dentro do consultório, um auxiliar, trabalhar às vezes só, a não sei como tem câmera. E a câmera também tem que estar lá escrito lá, ó, sorria, você está sendo filmado. Não pode filmar paciente escondido, tá, gente? Não, isso de maneira alguma. Não pode estar, a câmera também não pode estar direcionada para a cadeira, né, para a equipe onde o paciente fica. Então, tem que estar sempre ajustando isso daí, tá? Agora, ele tem que estar ciente de que aquele ambiente onde ele está entrando é gravado, as imagens são gravadas, certo? Então, coloca isso, e tem que ter esse cuidado, porque acontece muito. Existem alguns relatos de profissionais, né, que estão sendo acusados de assédio. E o contrário também, eu conheço muitos dentistas que estão sendo assediados. Mas é homem e mulher, não é só mulher, não. Eles com ficam numa situação difícil. Porque dependendo da vestimenta, da forma com que a paciente chega, ele fica numa situação muito difícil. Por isso que é bom isso que você está falando, de ter uma testemunha, por exemplo, a SB perto, para o que acontecer ali, se for de má fé, ele ter como falar o que aconteceu, né? E ter alguém também para falar a respeito disso, para ter um testemunho, porque está muito perigoso. É isso mesmo, porque a gente fica numa posição, né? Mas como dentista, a gente sabe, a posição a gente fica muito perto e tem que ter esse cuidado, entende? Porque assim, não é só essa relação de parar ou não o tratamento, mas também durante o tratamento de estar, você atender o paciente de maneira adequada, né? Correta, tratar bem, mas sem aquela intimidade. A gente não pode, às vezes, fica tão próximo o paciente da gente, né? Fica tão próximo esse contato, sempre acaba tendo um pouco mais de intimidade. Isso no horário, no momento do procedimento, no momento que entra na sala de atendimento, ali é profissional paciente, esquece a amizade e continua trabalhando, falando, fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Mas sempre de maneira muito correta e ética. A Mariana está perguntando só para a gente finalizar, para poder conseguir salvar, né? Porque se passar de 60, a gente não salva. Vai rápido? Gente, veja, já passou. A câmera do consultório, eu acredito que ela está perguntando, pode ter só áudio ou só imagem, os dois, né? O ideal são os dois, né? Ou pode ter áudio também? Agora, o problema todo é sempre aquilo que eu falei primeiro, que você está informando que está sendo filmado, né? E quando a plaquinha que está sendo filmada, a direção da câmera você tem que estar de acordo com não... Às vezes o paciente está de saia, num ponto ou não pode mostrar, você só mostra, foca bem no rosto, está ali, entende? E não, o áudio não tem problema, não vejo problema. Agora, o grande problema disso é aquilo, a gente volta para a LGPD, que é a Lei de Proteção, de você estar... Quem é que está tendo acesso a esses documentos, a esses áudios, para não sair dali? É uma coisa que tem que ficar restrita ao consultório e os profissionais que trabalham, tipo a SB, TSB, os auxiliares, as secretárias, todo mundo quem tem acesso à documentação do paciente, ele tem que estar muito orientado de que aquelas informações são sigilosas. Eles não podem divulgar,
entendeu? Não pode, uma coisa que acontece muito em sala de espera às vezes, né? O secretário começa a conversar com outro paciente, começa a relatar, falar de outro paciente. O profissional, ele tem que orientar os seus colaboradores de que esse tipo de informação não pode passar. Entendeu? Não pode falar de tratamento, não pode falar de procedimento. Ah, como é que a doutora faz isso? Não, isso não é assunto. Olha, quando você estiver com a doutora ou com o doutor, aí você pergunta, questiona ele. No serviço aqui, preencher a fichinha, fazer o pagamento, eu não posso falar isso aí. Porque o profissional responde pelas informações do paciente com Sim, o dentista. Exatamente. O profissional, ele responde pelas informações prestadas pelos seus auxiliares. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Entendeu? Então, assim, a sala de espera é uma bomba, dependendo da se for bem contornada, se não tiver orientação, ela acaba sendo prejudicial para o profissional, entendeu? Então, assim, divulgar não é só guardar. Guarda as imagens direitinho, fala que é sigiloso, não pode passar, não dê informações e pronto, tá tranquilo. Com certeza. Eu vou agradecer muito a sua presença aqui, foi ótimo. Eu que agradeço. Espero a gente voltar novamente aqui para continuar esses assuntos. Então, qualquer novidade também, você me informe e a gente volta a conversar aqui com todo mundo. Com certeza, foi um prazer enorme também estar aqui respondendo. Quem precisar de mais alguma dúvida, tiver alguma dúvida e quiser mandar, manda para a doutora Ana Flávia ou manda para o meu direct também, eu respondo. Sempre que possível, eu respondo. Ela passar e não souber responder, eu passo também. E a gente está respondendo aqui, continuando. Foi muito bom também. Obrigada por essa oportunidade de estar falando um pouquinho de direito, né? Entenderem que direito, a odontologia, a medicina, todas as áreas, elas estão ali. O direito faz parte da vida, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre. Infelizmente é assim. Com certeza. Está em tudo. Então, um abraço, até a próxima, doutora. Abraço. Um beijo. Fique com Deus. Obrigada, pessoal. Fique com Deus. Tchau. Tchau.